Olá, olá, meu caro aluno, seja bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de farmacologia. A aula esta que irá falar dos aspectos gerais de ação dos fármacos. De referir que esta aula foi gravada em dois. Temos esta aqui a primeira parte e depois vem a segunda. Antes de começar a ter a nossa aula, por favor, se inscreva em nosso canal. Ative o teu sino para que seja notificado quanto à atualização dos conteúdos do nosso canal. Coloca um like para ajudar na divulgação do mesmo. Vamos à nossa aula. Na nossa aula de hoje iremos falar da ação dos fármacos, como agem os fármacos a nível dos receptores, a interação fármaco-receptor, que são fármacos agonistas e antagonistas, e também iremos falar aqui da janela terapêutica. No final desta aula saberás por que algumas drogas são mais específicas que as outras, ou também o porquê de algumas drogas terem um efeito maior em relação às outras. Nesta aula nós iremos falar muito do fármaco, da questão de fármaco e ou droga. O fármaco já é sabido que é uma estrutura química conhecida que tem a propriedade de modificar uma função fisiológica já existente. O fármaco não cria nenhuma função. O que o fármaco faz ao organismo é potenciar uma ação, inibir ou então modificar algum decurso, algum caminho, mas através de uma condição fisiológica existente. O fármaco não cria nenhuma função. Ela vai modular, alterar, inibir ou potenciar. A droga é o princípio ativo. Em algumas bibliografias assim o referem, mas também de referir que é considerada droga qualquer substância que possa modificar a função fisiológica de um organismo, seja ela com intenção benéfica ou maléfica. Temos exemplo clássico do mel, serra e vários outros. Um fármaco, para ter a sua ação, a princípio, ele deve sofrer absorção, ou seja, deve ser absorvido. Após ser absorvido, ele deve atuar perante um receptor. Praticamente todo fármaco liga-se a um receptor para desencadear um efeito biológico. No final, nós temos o efeito biológico. Para desencadear uma ação, nós temos que ter uma relação entre o fármaco e o receptor. Em alguns casos é descrito relação droga ou fármaco-receptor. Quanto aos alvos para a ação dos fármacos, de referir que dos vários alvos temos aqui os principais descritos, os principais alvos para a ação dos fármacos. Os fármacos se ligam às enzimas, aos canais iônicos, às moléculas transportadoras e receptores. A maioria dos fármacos irão agir sobre essas estruturas, principalmente os receptores. Alguns não se ligam ou não precisam se ligar de forma específica a essas moléculas para desencadear uma função no nosso organismo. Temos exemplo de colchicina e ciclosporina, essas que são exceções, de referir que a colchicina é um alcaloide altamente venenoso, que é usado no tratamento da crise aguda de gota, ou então também usada na prevenção das crises agudas em vários pacientes que tenham artrite gotosa crônica. A colchicina vai interagir com a proteína estrutural tubulina. Esta proteína encontra-se presente no interior das nossas células. A outra exceção é da ciclosporina. A ciclosporina pertence ao grupo de fármacos chamado imunossupressores. Ela se liga a proteínas citossólicas, conhecidas como imunofilinas. De referir que a imunossupressão é o ato de reduzir a atividade ou eficiência do sistema imunológico. Esta eficiência ou atividade de reduzir a eficiência do sistema imunológico pode ser causada por uma doença imune ou pode ser intencional em um tratamento de uma doença autoimune. Isto é, para prevenir a rejeição, por exemplo, na sua maioria das vezes, em um transplante de órgão. Ok? Esses medicamentos imunossupressores, nós sabemos que o sistema imune ou o sistema imunológico reconhece, defende e protege o organismo contra infecções e rejeita tudo aquilo que é estranho. O órgão transplantado é visto pelo sistema imune como algo estranho, que não pertence ao organismo do receptor. Para tal, é preciso fazer um tratamento com os medicamentos imunossupressores para que o sucesso do transplante seja necessário.
fazendo com que o organismo reconheça esses novos órgãos. Portanto, os alvos para a ação dos fármacos, como referimos anteriormente, são as enzimas, as proteínas, que formam o canal de transporte, os canais de íons, bem como os receptores. Os receptores aqui descritos são receptores fisiológicos. De referir que a aula 4 fala de forma detalhada como esses alvos para a ação dos fármacos agem. Temos uma aula já gravada de aspectos moleculares dos fármacos que fala de forma mais profunda desses aspectos. De referir que os receptores são, sim, fisiológicos. Essas que são macromoléculas proteicas localizadas na superfície das células, bem como descreve aqui a imagem. Essas macromoléculas proteicas localizadas na célula têm a função de emitir sinais químicos entre células do mesmo tecido, bem como entre células de tecidos diferentes. Essa especificidade é descrita aqui nesta imagem, na qual podemos ver as drogas sendo específicas, se ligando aos seus receptores para produzir uma resposta fisiológica. Esta especificidade é aqui demonstrada em que cada fármaco tem uma conformação espacial, tem o seu receptor acoplado à superfície da célula, que ele deve se ligar de forma específica. As moléculas do fármaco devem ter uma especificidade plena, como nós vimos na imagem anterior. Caso contrário, nós temos aqui a questão, o surgimento de efeitos adversos. Numa situação ideal, os fármacos descritos pela cor amarela, eles deveriam se ligar somente a receptores de cor amarelo. Mas não é o que acontece na imagem. Temos aqui moléculas farmacológicas a se ligarem a receptores de cor verde. Entretanto, é preciso ter em conta que nenhuma molécula ou substância age com total especificidade. Logo, algumas moléculas aqui vão se ligar aos receptores com a mesma conformação, em alguns casos mais diferente. Com isso, faz com que surjam os efeitos colaterais, porque eles vão se ligar a certos receptores que não sejam específicos. O que seriam então efeitos colaterais ou efeitos adversos? Efeitos adversos são aqueles que são efeitos não esperados, que surgem após a administração de um fármaco em doses corretas. Como são classificados os receptores? Os receptores são classificados com base na resposta farmacológica, são classificados pela medida direta da ligação do receptor e o seu ligante, bem como pela análise das vias bioquímicas. Com base na resposta farmacológica, temos um exemplo de histamina, em que tem receptores da histamina 1, assim como os receptores da histamina 2. Quando administrada, ela pode se ligar a um desses receptores, mas os fármacos devem ser modulados de modo a que esses possam ser específicos para que se liguem a um único receptor. No caso da histamina 1 e histamina 2, há uma secreção do ácido gástrico, que corresponde à ligação de fármacos a receptor da histamina 1, assim como o estímulo da contração do músculo liso. Então, se nós administrarmos um fármaco que não seja específico, vai se ligar a esses dois receptores e temos dois tipos de ações que vão surgir. Então, se o fármaco for específico, nós temos a questão da contração muscular, somente contração muscular, ou então a secreção do ácido gástrico. Sendo assim, é importante distinguir as moléculas para que elas selecionem os receptores de forma específica, sem afetar o outro receptor. Quanto às medidas diretas da ligação do ligante ao receptor,
Segundo essa classificação, temos fármacos que ocupam mais receptores, temos fármacos que se ligam mais e temos fármacos que têm menor ocupação e, por fim, temos fármacos que conseguem ativar mais receptores. Por fim, temos a questão da análise de vias bioquímicas que veremos adiante. Para fazer face a essa classificação, é importante aqui perceber certos conceitos como de ativação, afinidade, para podermos entender, perceber como os fenômenos a seguir relacionados à questão do agonismo e antagonismo funcionam. O que seria então a ativação? A ativação é a capacidade de uma molécula ligar-se a um receptor e desencadear uma resposta. Não basta um fármaco simplesmente se ligar e não ativar. Temos aqui o exemplo clássico do encaixe perfeito, ou o exemplo de chave-fechadura, em que não basta a chave entrar na fechadura, ela deve ter a capacidade de poder abrir, ativar a fechadura de modo a que esta seja aberta. A afinidade é a disposição de um fármaco de se ligar ao receptor. A ocupação de um receptor é regulada pela afinidade. Quanto maior a afinidade do fármaco, mais receptores do nosso organismo serão ocupados. E é preciso uma concentração menor para ter uma resposta. Alguns fármacos de alta potência exibem alta afinidade pelos seus receptores. Eles ocupam uma proporção significativa de receptores, até mesmo na presença de baixas concentrações. Quanto maior a afinidade, maior a ocupação e menor é aqui a concentração. O fato de um fármaco se ligar ao seu receptor não significa que ele irá ativar. É preciso que haja uma afinidade. Um exemplo da ativação, temos aqui uma membrana com dois receptores e temos um agonista e um antagonista. O agonista, ao se ligar ao seu receptor, ele vai promover a sua ativação, ao passo que o antagonista, ao se ligar, ele não promove ativação. Se nós formos a ver, os dois se ligam aos receptores, mas um ativa-o e outro não consegue ativar. Razão pela qual teremos o que não consegue ativar sem resposta biológica e o que conseguir ativar um receptor irá produzir aqui uma resposta. O que seria então agonismo e antagonismo? Temos aqui um exemplo de dois fármacos, fármaco 1 e fármaco 2. Esses dois fármacos vão se ligar a receptores biológicos no nosso organismo. Ao se ligar aos receptores biológicos, um vai promover a ativação do seu receptor e outro vai bloquear. O fármaco que promover a ativação vai ser designado de agonista e o fármaco que promover o bloqueio será designado de antagonista. Sendo assim, podemos classificar o agonista. Agonista também pode ser classificado de duas formas. Temos dois fármacos ligados ao receptor biológico. Um dos fármacos vai promover uma ativação total daquele receptor e outro fármaco vai promover uma ativação parcial. Ao fármaco que promover uma ativação total é designado de agonista total. E aquele que promover uma ativação parcial é designado de referir que o agonista parcial, mesmo se ligando a 100% dos receptores, só consegue ativar somente 50% deles. Ao passo que o agonista pleno ou total, ele produz uma resposta tecidual máxima. Mesmo que não se ligue a 100% dos receptores, ele acaba produzindo uma resposta máxima. Mas por que isso acontece, professor Aldo? Muito simples. Porque ele tem maior capacidade de ativar aqueles receptores com os quais ele irá se ligar. Por mais que sejam receptores
que corresponde a 50%, 40%, ele consegue ativar na sua plenitude. Então, quanto a essa interação, a ocupação é regulada pela afinidade e a ativação é regulada pela eficácia. Chegado aqui, damos por terminado a primeira parte da aula 3. De referir que próxima aula tem mais, tem a segunda parte. Para poder acompanhar, por favor, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Até a próxima aula.